Olha, em 2016, um grupo de cientistas fez uma coisa que parecia, assim, impossível. Eles abriram um lugar que há séculos é venerado como o túmulo de Jesus Cristo. Por trás de uma placa de mármore que estava selada há 500 anos, eles esperavam encontrar respostas para um dos maiores mistérios da história. E pode acreditar, o que eles acharam lá dentro surpreendeu todo mundo. A pergunta é essa, bem direta, e ela ecoa há séculos. Depois de 500 anos intocado, o que será que realmente restava no interior do sepulcro mais sagrado do cristianismo? Mas olha, a resposta não é tão simples quanto parece não, hein? Então, vamos viajar no tempo e no espaço, para Jerusalém, em outubro de 2016. Um momento de pura tensão, de história sendo feita e com tecnologia de ponta, tudo isso concentrado num espacinho sagrado bem pequeno. Tenta imaginar a cena. Uma equipe de especialistas, com líderes religiosos observando cada movimento, posiciona equipamentos para levantar uma laje de mármore pesadíssima, e essa não era uma laje qualquer, viu? Ela estava selando o coração da Igreja do Santo Sepulcro há 500 anos. Ninguém que estava vivo sabia o que tinha embaixo. Mas, espera aí. Para a gente entender de verdade o peso desse momento, a gente precisa voltar uns 2000 anos no tempo. Por que exatamente aquele pedaço de rocha em Jerusalém mobiliza a fé de bilhões de pessoas? A resposta, claro, está lá no coração do cristianismo. Segundo os evangelhos, depois da crucificação, o corpo de Jesus foi colocado num túmulo novo, que tinha sido cavado na rocha. 3 dias depois, o túmulo foi encontrado vazio. Esse evento, a ressurreição, é simplesmente o pilar que sustenta toda a fé cristã. E é exatamente nesse lugar, em cima desse local, que a Igreja do Santo Sepulcro foi erguida. Ela não é só uma igreja, sabe? É um santuário construído para preservar o ponto exato onde a tradição diz que a morte foi, enfim, vencida. Só que a história desse lugar, gente, é tão, mas tão dramática quanto a fé que ele inspira. A sobrevivência dele até hoje é, por si só, quase um milagre. Essa linha do tempo aqui parece até roteiro de filme. Pensa só, a igreja foi erguida por Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma, e depois foi completamente demolida em 1009. Quando foi reconstruída, virou estopim para as cruzadas. Passou pelo controle de vários reinos e, mesmo sob domínio de líderes muçulmanos como Saladino, foi protegida. A rivalidade era tanta que, em 1852, tiveram que fazer um acordo super complexo para dividir o controle do lugar entre diferentes igrejas cristãs só para manter a paz lá dentro. E toda essa história cheia de reviravoltas nos leva direto para o mistério principal. No meio dessa confusão toda, por que o túmulo em si foi coberto e escondido? Pois é. Lá pelo ano 1500, alguém decidiu que o leito funerário original de rocha seria coberto por uma laje de mármore. Essa decisão escondeu o lugar sagrado da vista e do toque de todo mundo por 5 longos séculos. A grande pergunta que ficou no ar por todo esse tempo foi: por quê? Qual era o objetivo de esconder a relíquia mais importante de toda a cristandade? Basicamente, existiam 2 grandes teorias, 2 narrativas que disputavam a verdade. A versão oficial era de proteção. A laje estava lá para impedir que os peregrinos, na sua devoção, acabassem danificando a rocha original ou levando pedacinhos como lembrança. Já a teoria dos céticos era bem mais bombástica. Eles diziam que a laje estava lá para encobrir a verdade de que o túmulo original nem existia mais, que ele tinha sido pulverizado na destruição de 1009. E aqui, nesse ponto, que a ciência entra em campo para tentar resolver essa parada. Vamos agora para dentro da edícula, que é a pequena estrutura que guarda o túmulo, bem no momento exato da descoberta. Quando tiraram a primeira laje, a equipe encontrou entulho. Mas aí, limpando tudo, veio a surpresa, a grande surpresa. Havia outra laje por baixo. Uma segunda placa de mármore bem mais antiga, cinza, partida no meio e com uma cruz bem simples gravada nela. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava por isso. O impacto foi tão grande que um dos arqueólogos, o Frederick Hibert, falou uma coisa que resume tudo. Meus joelhos tremeram um pouco. Dá para imaginar a sensação de tocar em algo que te conecta diretamente com um passado tão distante e tão sagrado? Essa segunda laje, gente, mudou o jogo completamente. Ela não estava em nenhum registro histórico. A aparência dela, tão antiga, sugeria que podia ser uma camada de proteção muito mais antiga, talvez da época das Cruzadas, ou quem sabe, ligada à igreja original de Constantino. Então, qual era a missão científica ali? Era bem específica. Ninguém estava procurando ossos ou restos mortais. A fé na ressurreição meio que torna isso irrelevante.
O alvo era a argamassa, sabe? Aquela cola usada para assentar a laje mais antiga sobre o leito de rocha. Se eles conseguissem datar essa argamassa, poderiam finalmente saber quando aquele santuário foi construído. Depois de meses de análises nos laboratórios, finalmente chegou um número. Um ano que ia responder à grande questão, 345 d.C. E esse é o pulo do gato. A datação apontou direto para o meio do século IV, exatamente a época do imperador Constantino. O que isso significa? Que apesar daquela destruição toda em 1009, a estrutura central do túmulo sobreviveu. A teoria dos céticos estava errada. Pela primeira vez na história, existiu uma prova física ligando o santuário à sua fundação original há 1700 anos. Então, beleza. Mistério resolvido? A ciência provou a autenticidade do túmulo de Jesus? Calma, a resposta é um pouco mais complexa e nos leva bem para a fronteira entre o que é história e o que é fé. O que a ciência bateu o martelo foi na antiguidade do lugar. Aquele papo, sabe? A tradição de que o santuário foi construído aqui no século IV estava certa. A continuidade histórica do local foi provada. Mas, e aqui tem um mas bem grande, é fundamental entender o limite da ciência. A datação prova a idade da construção, não a identidade de quem foi sepultado ali. A confirmação de que este é o túmulo de Jesus não é uma questão de arqueologia, é uma questão de fé. E a dúvida histórica continua no ar, né? Os céticos têm um bom argumento. Constantino construiu a igreja 300 anos depois dos acontecimentos. Sem mapas precisos da Jerusalém do século I, como ele podia ter certeza do local exato? A escolha pode ter sido baseada numa tradição cheia de boa intenção, mas equivocada. No fim das contas, a descoberta nos deixa com uma reflexão bem profunda. O que é mais impressionante? A confirmação científica de que um santuário de 1700 anos sobreviveu a tudo e a todos? Ou a força de uma fé que por quase 2 milênios protegeu, destruiu e reconstruiu esse lugar, mantendo ele como um centro da sua história? Talvez a ciência não tenha resolvido o mistério, mas sim tenha revelado a verdadeira profundidade dele.